Então, só para, né, quem tá chegando, a gente tá fazendo o BCB Experience, que é um pocket show do BCB São Paulo, Bar Convent São Paulo, maior evento de coquetelaria da América Latina, que é também um irmão do BCB, o irmão mais novo do BCB Berlim e do BCB Brooklyn nos Estados Unidos. E a ideia é trazer palestras que conversam com o público da coquetelaria e com o público da hotelaria, né? E, para isso, trouxemos aqui o homem que viu essa coisa nascer, colocou a caipirinha mundo afora e agora está fazendo isso de novo com o rabo de galo. Provavelmente daqui a alguns anos a gente vai olhar para a história do rabo de galo e vocês vão lembrar que teve algum momento que o rabo de galo teve que ser colocado na mão das pessoas. E aí a gente vai lembrar de novo do mestre Derivan. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, compartilhar a tua agora uma fração, né, uma parte da sua trajetória, que é casado com rabo de galo. E obrigado novamente. Obrigado, Marco. Obrigado a todos. E obrigado ao BCB por me dar essa oportunidade de bater um papo com vocês sobre um trabalho que a gente começou em 2017. Havia uma ideia de nós aumentarmos a possibilidade dos coquetéis brasileiros dentro da Associação Internacional de Barman, da IBA, e essa possibilidade foi ventilada porque eu tinha um presidente holandês chamado Ron Bosman, que a gente trabalhou junto na IBA. Eu fui vice-presidente para a América do Sul e nós trabalhávamos muito juntos lá nos congressos internacionais. E quando ele se tornou presidente da IBA, eu contatei ele para perguntar. Ele falou, olha, eu estou saindo da IBA, vai haver uma nova eleição, eu não vou me candidatar, mas tem um projeto de aumentar os drinks da IBA. E vai se perguntar para vários países que ainda não têm o seu drink oficial, para que eles possam colocar também os drinks deles oficiais. E aí houve todo um movimento bastante legal, bastante produtivo. Eu recebi esse material desses questionamentos de países que ainda não tinha, e eram países que têm associações seculares com mais de 100 anos e ainda não tinham um drink, e eles deram essa oportunidade. E nós queríamos aumentar, nós já tínhamos a caipirinha e queríamos ter outro drink lá. E nós tínhamos algumas coisas que aconteceram no momento da caipirinha que foi muito importante para nós e que foi extremamente dificultoso colocar a caipirinha como drink internacional, porque naquela época, entre 1990 e 1994, que foi quando a gente terminou todo esse processo para a colocação do drink, da caipirinha, nós tínhamos 30 países que tinham conhecimento de cachaça. A maioria dos países não tinha o limão que nós chamamos aqui de limão Tahiti. A maioria é limão siciliano. Então as pessoas iam em alguns restaurantes brasileiros espalhados pelo mundo, tomavam muita caipirinha e passavam naquela lojinha, comprava cachaça, chegava em casa, descobria que o açúcar deles era de cubo e o limão era siciliano e que não dava para fazer a caipirinha que eles tinham tomado. Então, passou por isso. E era o que tinha, né? Então, era um negócio difícil. Já com a questão do rabo de galo e outra, a caipirinha é um drink fechado, ele não tem muita possibilidade de variações. Nós fazemos, mas a oficial, a reconhecida pela Associação Internacional de Barman, ela é fechada, é limão, açúcar, cachaça e gelo. Não pode ter variações aí. Não há possibilidade de você variar. O que acontece diferente com o rabo de galo. Que o rabo de galo nos dá a possibilidade de uma abertura maior, de um tipo de vermute que tem uma larga quantidade de vermutes. Você tem hoje uma grande quantidade de cachaças, que são 35 a 38 madeiras catalogadas, quer dizer, você tem várias possibilidades. E aí a gente começou a pensar
na colocação do rabo de galo. A ideia era o rabo de galo se internacionalizar, globalizar mesmo, colocar, e a gente eu passei material para 88 associações, falando do rabo de galo, da possibilidade do rabo de galo, do conhecimento do rabo de galo. Muitas ficaram muito felizes porque conseguia ter um outro drink a não ser a caipirinha com cachaça. Já era um grande momento para a própria cachaça. E nós temos hoje aproximadamente quase 100 países que têm cachaça. Veja como mudou bastante. Nós tivemos o ano passado, acho que de acordo com o IBRAC, foi o ano que nós mais exportamos limão Tahiti para o mundo. E não foi para remédio, né? Foi para caipirinha, certo? Então, são dados que você vê a crescente possibilidade de nós termos até, claro, a caipirinha se expandindo cada vez mais. Já está certo. Agora, com o rabo de galo, a possibilidade também era muito grande, e é muito grande, então já começamos esse trabalho. O que fazer para dar visibilidade para o rabo de galo? Convidar toda a cadeia produtiva de cachaça, o pessoal, os bartenders, tá? Os bares onde eles trabalham, juntar todos esses pontos importantes para nós e fazer um grande concurso. Mas um concurso que eles pudessem, de uma certa forma, criar releituras, sem perder o conceito do rabo de galo, sem perder a ideia do rabo de galo, mas que pudesse estar apresentando novas receitas. Por que é isso? Por que a gente pensou nisso? Porque nós sabemos que o rabo de galo tem a sua origem muito popular, muito simples, e que quando você tenta subir com o rabo de galo, ele sempre volta para aquele lugar. Então a gente falou assim, olha, vamos ter que chamar grandes profissionais para participar desse nosso evento e que eles tenham uma comunicação com o seu cliente, que comecem a fazer com que o cliente desperte o interesse, a vontade de tomar um rabo de galo diferenciado. Porque, vamos lá, o rabo de galo foi criado praticamente na década de 50. O que houve de lá para cá? A cachaça evoluiu, hoje se produz cachaça de altíssimo nível de qualidade, nós temos, os nossos copos evoluíram, né? A gente tem uma cristaleria maravilhosa e, além de tudo, o gelo, gente. O gelo é extremamente surpreendente o que nós temos de gelo hoje. Então, por que não fazer isso um meio de comunicação do rabo de galo? Por que não colocar tudo isso no rabo de galo? Por que não pegar todos esses profissionais que eles possam criar o seu próprio vermute, que eles possam criar o seu bitter, que eles possam criar formas de apresentação do rabo de galo super elegante e bacana? Então foi aí que a gente começou com essa ideia de nós montarmos o primeiro concurso de rabo de galo, que aconteceu exatamente em 2017. A gente montou uma ideia, foi muito confuso no começo, porque nós tínhamos uma proposta de fazermos um concurso aberto. Nós íamos fazer as inscrições, as pessoas podiam se inscrever e nós fazermos. Só que aconteceu, na primeira chamada, eu acho que nós tínhamos 3 dias de chamada, de chamada para que as pessoas pudessem se inscrever, nós tínhamos 2.300 inscrições. E a gente não tinha essa expertise de como fazer com que todas as pessoas possam, e era gente do Brasil inteiro. Então a gente voltou, repensou de que forma poderíamos fazer para que a gente não tivesse que fazer essa seleção, que seria uma coisa drástica. Muita gente ficaria decepcionado e não poderia participar. Então, vamos fazer o contrário. Vamos chamar as empresas que vão estar participando do nosso evento e elas vão buscar os profissionais. Elas vão buscar os bartenders e vão nos apresentar os bartenders dela, formando os seus próprios times. Então, cada marca de cachaça, de acordo com a participação dela no evento, ela tem um número de profissionais. Então, uma cota bronze tem 3, a cota prata tem 5, a cota ouro ela tem 7. Então, você tinha essas possibilidades. O que acontece? Por que isso era importante? Porque era uma forma da empresa, o produtor de cachaça, criar vínculos com o profissional de bar ou, de uma certa forma, prestigiar
determinadas casas que já trabalham com o seu produto. Então havia todo um movimento para... E algumas marcas que vieram da Bahia, vieram a alguns lugares do Sul, elas tinham dificuldade de ter bartenders. Aí nós indicávamos para eles um número de bartenders, eles conversavam com os bartenders, selecionavam e colocavam. Isso foi no primeiro ano. Primeiro ano foi assim. Algumas empresas tinham dificuldades. No segundo ano, já foi diferente. No segundo ano, a gente já tinha uma grande quantidade de bartenders querendo participar e uma quantidade menor, por questão de espaço físico, de marcas de cachaça que poderiam acomodar esses bartenders. E era uma loucura, porque veio bartender do Pará, veio bartender do Nordeste quase todo, do Rio, de tudo que é lugar, querendo participar. E as marcas, de uma certa forma, começaram a acomodar esses bartenders e foi muito interessante. Mas como se desenvolvia esse concurso depois que se manda a ficha de inscrição, eles recebem o regulamento e vão começar a participar? A competição era dividida em duas partes. Nós temos essa primeira parte aqui, que é a parte que nós temos os jurados técnicos, né? Que eles ficam na frente do bartender, avaliando a parte técnica, a forma como eles trabalham, a destreza com os utensílios, as combinações da receita, tudo isso eles vão fazer. Eles só vão poder provar depois que eles entregarem as notas, porque a nota de sabor, ela não pode ser dada nesta área. Entendeu? É só um outro jurado que vai ficar numa outra sala, chamado jurado de degustação, que ele vai analisar o coquetel somente pelo número que vem na taça ou no copo. E a partir dali ele vai começar a fazer a análise do drink. Aí sim, ele vai analisar aroma, cor, tudo, sabor, a apresentação geral do drink e vai começar a dar as notas. A soma dessas duas notas é que vai proporcionar exatamente isso, o vencedor, né? O primeiro ano, o Mauro Júnior apareceu lá, a gente não tinha nem organizado, mas ele foi no primeiro ano. E aqui é a forma de você se apresentar. Primeiro você tem que falar o seu nome, de onde você vem, qual é o nome do seu drink, qual é a sua cachaça e qual é a sua inspiração para a criação do drink. Tudo isso você tem voz, dá voz ao profissional. Ele vai dizer quem ele é para o público. Depois, ele vai ter que falar com o jurado, né? Que está à frente dele. Aí começa o jurado muito curioso. O que é isso que você está pondo? Como é que você faz isso? Como é que você chega nisso? E continua. Continua aquela pesquisa, né, do drink. E aí é um momento de confraternização. Esses são nós estamos em 2 dias, primeiro ano. Esses são os finalistas que voltariam para a competição no dia seguinte. Então é uma confusão danada. Aqui nós temos algumas meios de imprensa que vão aparecer, né? Esse é o público que assiste. Nós temos sempre três workshops, são feitos sempre antes do evento. Por que a gente reputa como importante? Ou às vezes a gente tem um master, que ele tem que contar a história da empresa dele, por que ele está ali, qual é o objetivo dele, e a evolução da marca dele durante todo esse tempo. Depois nós temos presença de profissionais, sejam ele que criou a carta de cachaça, alguns especialistas, como é o caso aqui, nós temos o nosso amigo Kennedy, que vai explicar. Nós tivemos aqui uma destilaria, um rapaz montou uma destilaria lá no dia da palestra para explicar como se processa a cachaça, como se faz a cachaça, enfim. Então você tem várias formas de você apresentar esses workshops. Parou aqui. Qual foi? E aqui, normalmente, são as finalizações. O público é de pé, só senta para fazer o workshop, depois é de pé.
E as laterais, todas, elas ficam com os estandes das marcas de cachaças que estão participando para fazer degustações, para você falar com o próprio destilador ou master blender, enfim, tirar dúvidas sobre o produto. Vejam como é que é. Aqui você vai ver que o jurado normalmente, né, fica perguntando. Nós temos aqui o Paulo, que foi campeão, e ele não podia competir mais, então ele foi jurado no próximo ano. Enfim, esse já era o terceiro concurso aqui, 2019. Há mais alguns flashes para vocês verem das apresentações, dos profissionais, o desenvolvimento deles. É um momento único para eles aqui. E você tem jurados muito severos aqui. Eu reputo, mas faz parte. Olha, o que é mais interessante aqui é que você vai ter receitas de rabo de galo e você nem imagina como que seria isso. Apresentações, copos especiais. As pessoas elas ficam pesquisando, eles pesquisam, eles fazem degustações com seus amigos, com as pessoas, até arredondar o drink para o grande momento do concurso. Então, a gente vai ter vencedores aqui que vão entrar com uma formiga saúva, né? Entra uma saúva dentro, decorando o próprio drink. O outro entrou com uma experiência de charuto. Ele fez um tipo de um extrato de um charuto, porque ele queria fazer uma experiência com os jurados fumando charuto. Quer dizer, vai preso todo mundo, né? Porque não pode fumar. Falei, vá buscar uma forma de você colocar esse charuto no copo. E ele foi e trouxe. Então, essa é uma coisa assim. Todo mundo tem pessoas, é engraçado esse concurso, porque nós temos jurados que vêm de várias partes do Brasil e eles custeiam a passagem dele, o hotel, tudo. E eles ficam, olha, você não me esquece, eu sou jurado do rabo de galo, entendeu? Então é um orgulho para eles. Ali no meio nós temos os troféus, é bom entender, os troféus são réplicas de galo, né? Tem um galo de ouro, prata e bronze, tá? Aquele senhor ali é o Carlos Lima, que é um diretor do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, que é o grande patrocinador do nosso concurso. Aí, deixa eu me ver. Aí nós tivemos o problema de não ter. Então, veja bem, nós vamos fazer o 5º concurso agora em dezembro, dia 12 de dezembro, lá no Lex Hotel Escola, e nós não tivemos um ano que não foi possível, graças à pandemia, a gente não acabou fazendo, então a gente vai continuar fazendo o 5º, que na realidade seria o 6º, se fosse possível. Tá? Então foi uma comunicação que nós fizemos, foi muito chato, mas nós voltamos em 2021 e foi muito legal. Esse ano aqui, olha, já foi o 4º concurso. Cada vez mais a gente tenta acomodar, os espaços vão ficando pequenos, as empresas querem mais bartender, e os bartenders querem participar. Aquela menina que ganhou a Fran Cachaça, a Letícia, ela é de Viena, ela é da Áustria. E ela foi campeã do último nosso concurso. Ela veio de lá, ela já vende cachaça lá, já faz workshop, ela faz muita coisa com cachaça lá. E ela veio para o Brasil para passar as férias junto com a família. E uma produtora de cachaça chamada Cris Amindo, uma cachaça chamada Thier, que ela representa ela nas feiras, nos eventos na Europa para Thier, convidou ela para participar. Eu tinha convidado ela para ser minha jurada. Aí a Thier conversou com ela e ela foi competir. E ela é a nossa embaixadora hoje do Rabo de Galo Internacional. O que aconteceu, pessoal, é o seguinte, a gente teria que acomodar algumas cidades que produzem cachaça e está espalhada pelo Brasil inteiro, mas elas às vezes não têm
recursos para estar nesse concurso grande, certo? Que aqui em São Paulo, que os custos são maiores, tem certas dificuldades, às vezes, de locomoção e tudo mais. Então, o Rabo de Galo foi até lá. Então, nós fizemos a primeira regional que nós fizemos do Rabo de Galo, foi em Salvador. E em Salvador, nós fizemos a primeira, foi no Pelourinho, foi muito legal, porque era um lugar emblemático, é um lugar fantástico para se fazer um movimento brasileiro, que o Pelourinho a gente fez lá o primeiro concurso regional. Aí o segundo nós já fizemos em Fortaleza. Fortaleza tivemos um segundo. Depois tivemos o terceiro, foi em Belo Horizonte. E agora, esse mês, no dia 25, fazemos o quarto em Curitiba. Qual que é a grande ideia desses regionais? É você dar voz ao pequeno produtor local, que às vezes não tem visibilidade para sair para um evento, ele participa em cotas mais cômodas, que eles conseguem participar com muita tranquilidade. O bartender, que normalmente não vem para os grandes centros participar de concursos, ele vê a possibilidade dele participar de um concurso. Ele tem voz. Os bares, de uma certa forma, há um movimento nos bares, porque começa a se fazer o Rabo de Galo. Pra você ter uma ideia, já os movimentos começaram. Em Fortaleza já tem uma rota da cachaça, que já vai incluindo o Rabo de Galo, junto com os bares. Começou com 4 bares, hoje está com 30 e poucos bares, e o movimento continua. E o Rabo de Galo disseminou tudo isso nos bares. Na Bahia começa agora, no mês de outubro, começa também a chamada Jornada da Cachaça, envolvendo o Rabo de Galo, e nós vamos estar fazendo uma feira de cachaça junto com o segundo concurso de Rabo de Galo da Bahia. Tá? E Belo Horizonte nós fizemos dentro de uma cachaçaria, que é um lugar maluco, assim, difícil, mercado novo, cheio de bares, lugares interessantes ali. Nenhum dos lugares que tem ali, que servem alimentos ou bebidas, concorrem entre si, são todos diferenciados, e são pequenos produtores. E aí a gente fez, porque a ideia era pequenos produtores de cachaça, envolvendo todos os bartenders de BH, e não só de Belo Horizonte, mas como vieram também de cidades de Minas Gerais para participar desse concurso. Então, é um movimento assim, da mesma forma como nós estamos fazendo essa de Curitiba. Curitiba envolve produtores do Rio Grande do Sul, produtores de Santa Catarina e produtores de cachaça lá do Paraná. Juntando tudo isso, havia uma certa dificuldade para o pessoal entender o evento. Agora já não tem mais lugar para as empresas participarem. Chegou num estágio que não cabe mais. Entenderam? Então, isso é a questão do Rabo de Galo. Então, o Rabo de Galo saiu de São Paulo, foi para algumas cidades. Dessas cidades, ela não está andando. Agora foi. Aqui, o Regional da Bahia, né, que foi feito lá no Pelourinho. Opa. Aqui, o de Fortaleza, que foi feito no Náutico Clube lá de Fortaleza. Super legal. Vocês vão ver que nós entregamos medalhas e não troféus, né? Medalha de ouro, prata e bronze nas regionais. Aqui foi o de Belo Horizonte, tá? Esse foi o campeão lá de Belo Horizonte, de uma cachaçaria. É um cara, um fenômeno sobre cachaça, é um estudioso de cachaça. Interessante, pessoal, que eles contam histórias, quando vão preparar um drink, eles contam histórias da cidade. Na Bahia, eu tive a oportunidade de provar 3 rabos de galo que estavam competindo, por muita curiosidade minha. Eles usaram azeite de dendê. Azeite de dendê dentro do rabo de galo. Eu falei, isso é impossível. Isso é impossível. Mas aí você vai beber, você fala, poxa, foi tudo muito bem pensado, tudo bem organizado. Teve uma menina lá em Fortaleza que ganhou o concurso, ela criou porções, ela foi buscar nos ancestrais lá, históricos do Ceará,
que eram aquelas, como eles chamam de curandeiras, que faziam remédios, porções, e ela fez um rabo de galo todo com garrafinhas pequenas, e cada um tinha uma finalidade. E ela contou essa história toda para todo mundo, entendeu? Então, assim, era um encantamento. Outros falaram de grandes poetas cearenses que foram homenageados e contou a história desses poetas. A mesma coisa em Minas, contou a história de Minas antes de fazer o drink. Teve uns que traziam mapa, sabe, daquela trilha do ouro, sabe? E contava todos os processos e tudo aquilo que ele usava no drink estava interligado com a própria história do drink. Então isso é pesquisa, isso o Rabo de Galo proporciona para esse pessoal. E isso é maravilhoso para nós. Que haja essa busca, né? E agora é Curitiba. Então vamos lá. Curitiba já estourou, agora já não tem mais lugar, mais empresa, mais possibilidades. Então, no dia 25, nós vamos fazer dentro de um espaço, que é uma área chamada Santa Felicidade, que tem uns restaurantes que tem a capacidade de atender 4.000 pessoas por dia. A gente pegou o Dom Antônio, que é o menor, temos um espaço de 400 metros para colocar a exposição, fazer o evento, e a gente tem circulando ali, naquele período do evento, 2.500 pessoas. E ainda tem uma feira de artesanato na frente do restaurante, que é o último domingo do mês, tem uma feira de artesanato. Então, o que eles esperam lá? Um público gigantesco, visitando o concurso, provando as cachaças e comprando as cachaças, porque lá vão vender as cachaças, que é a grande aposta da venda das cachaças, né? Então, cada cidade você se organiza, você se molda de acordo com algumas coisas que são específicas daquele local. Nós tínhamos possibilidade de fazer esse evento em um hotel, em uma outra área, tranquilamente, mas nós teríamos a dificuldade do público. Quando você oferece 2.500 pessoas circulando por o seu espaço, não tem como você dizer que não vai fazer ali. Então, acabamos fazendo lá. E agora chegou o momento da gente alçar voos mais longos. Não era a gente tinha uma questão de comodidade, tranquilidade. Fazer uma coisa por ano é mais fácil, o trabalho é menos, entendeu? Você fazer um evento por ano, você tem tempo de se preparar, de se organizar e de entregar um produto legal para todo mundo, bacana. Mas às vezes nem é sempre como a gente quer. Você acaba sendo o caminho que você vai seguindo, ele vai se abrindo, os horizontes vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo e você não pode se privar disso. É a sua oportunidade, é aquilo, o objetivo. Você não saiu do objetivo, nós nunca saímos do objetivo do Rabo de Galo. Só que o Rabo de Galo de Portugal, ele vai se dividir em 3 cidades. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer 3 Rabos de Galo, e ele termina dentro de Lisbon Bar Show, que vai acontecer em maio. Então, a grande final, que vai levar, são 12 bartenders, que vão levar para a final vai ser dentro do Lisbon Bar Show, entendeu? Lá em Portugal. Então, é uma oportunidade também para a gente poder disseminar o quê? A coquetelaria brasileira pela Europa, circulando por lá, entendeu? Então, assim... E o que é interessante? Mas por que se chega a esse propósito de tentar fazer isso? Porque há essa oportunidade, há esse caminho, há um clamor da indústria que exporta, dos institutos como o IBRAC, como o ANPAC, como empresas que têm a própria Ampex, que tem interesse nessa divulgação do produto brasileiro lá fora e se envolver dentro disso. Aí nós temos 2 embaixadores. Francisco Guerreiro, em Portugal, que está articulando tudo lá, e a gente faz reuniões praticamente toda semana de avanços que nós estamos tendo, coisas que nós temos que fazer no Brasil e coisas que têm que ser feito lá. Então, é um processo diferente, aqui a gente trabalha com real.
Lá tem que trabalhar com euro e é tudo um pouco mais caro, mas as empresas que já estão lá, conseguidos lá de Portugal, para eles são, é o dia a dia deles trabalhar com euros. Só as empresas do Brasil que têm interesse de ir é que vão ter que repensar valores. Tá? Letícia é lá, é campeã do ano passado e é nossa embaixatriz lá em Viena, que vai fazer toda a articulação, todo o trabalho. Já fizemos várias reuniões e ela está montando todo um esquema muito bom lá, porque ela já tem esse público, ela já tem um grupo, ela conhece todos os brasileiros que trabalham lá, conhece as cachaças que já estão lá, ela trabalha muito com cachaça e ela tem essa possibilidade de abrir esse evento. Primeiro vai Portugal, não dá para fazer Portugal e ir lá para a Áustria, não é possível, porque Portugal eles estão com 3 cidades, mas a briga é para fazer em 4, e a gente está tentando ver, porque vai perder tempo, porque a gente vai ter que ficar lá pelo menos 20 dias, e isso custa muito, mas está sendo tudo avaliado. E o próprio IBRAC, ele tem uma verba que já vai disponibilizar para a gente, que é uma verba internacional de divulgação da cachaça, que nós vamos entrar dentro desse guarda-chuva. Então, não está sendo nada sem pensar, ninguém está dando um passo maior do que é possível, é tudo muito calmo, você vai ver, a gente começou fomos para as regionais com mais calma, com mais possibilidades e tal, e fazendo isso. Agora, o que é legal, assim, que a gente tem de possibilidades? A gente falava de que somente um caminho, nós tínhamos um único caminho para internacionalizar os drinks, que era a IBA. Continua famosa, continua prestigiadíssima e continua fazendo esse trabalho dela desde 1951, quando ela foi fundada em Torquay. Então, ela continua, só que hoje o mundo mudou um pouco. Nós temos outros veículos com tanta força, com tanto poder de disseminar informações do nosso setor com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, e torná-lo também ainda conhecido. Então, o que aconteceu com o Rabo de Galo? O Rabo de Galo a gente teve algumas felicidades. Nós tivemos aqui a visita do Simon DeFord, que é do DeFord Guide, que veio aqui ao Brasil, veio a São Paulo e visitou vários bares, e ele fez matérias de coquetéis brasileiros. Muito legal, muito bacana, falou, e inclusive fez matéria sobre Rabo de Galo, que foi fantástico para nós, entendeu? Mesmo o Hammerschmidt, que é do 50 Best, do Drink International, também fez uma matéria sobre cachaça e sobre a evolução da coquetelaria brasileira também, que nos deu essa possibilidade de fazer, poxa, então a gente está no caminho certo. Nós tínhamos, no primeiro ano que nós fizemos, 2017, o evento no Brasil, nós tínhamos uma correspondente que, por acaso, nos caiu pedindo material sobre o Rabo de Galo para Londres, e tem o Brazilian Herald, e tem vários veículos em Londres que trabalham muito com a comunidade latina, e aí o que aconteceu? Isso forçou a Semana da Caipirinha, a Semana do Rabo de Galo, depois a Semana da Cachaça em Londres. E na Semana da Cachaça foram vários produtores, inclusive alguns de São Paulo, vários, foram para lá para levar a cachaça para o povo ver. Isso aconteceu porque se falou do Rabo de Galo, se falou da cachaça e criou-se uma expectativa disso. Então o Rabo de Galo está fazendo o seu papel e, fora isso, a gente fez também uma matéria muito interessante, não está conseguindo mexer. Aí, com algumas personalidades que trabalham com cachaça, e foi uma matéria para essa revista que a gente acabou fazendo, que basicamente a gente entrevistou, no caso a matéria é minha, que eu fiz, falando com essas pessoas sobre a dificuldade que eles têm com a cachaça, de trabalhar com a cachaça. Nem todas as marcas, tem muitas marcas de cachaça que estão na Europa, que não tem no Brasil, são famosas lá, mas não tem aqui, você não tem acesso a elas, elas só estão única exclusivamente para lá. Uma é essa aqui, essa cachaça, ela é feita
por brasileiros e ele comercializa tanto na Suíça como em Portugal essa cachaça. E ele está presente no mercado europeu sem vender uma garrafa, uma dose no Brasil. Entenderam? E você fala, mas dá certo isso? É sucesso tranquilamente. Opa. Voltou. Aí nós temos na Itália. É muito interessante a história desse pessoal, porque aqui na Itália nós temos Augusto Amaral. Quando nós fizemos essa matéria com ele, ele falava das dificuldades que se tinha do acesso à cachaça, da dificuldade que tinha para encontrar, mas ele tinha cachaça. E ele faz uma receita de rabo de galo, como os outros também têm a sua própria receita de rabo de galo, que é muito interessante, muito próximo, já usando um burana, usando um Campari, vermute, um bitter de chocolate, entendeu? Então, quer dizer, você tem já marcando lá presença, já em vários países, a presença da cachaça. Em Boca Raton, também nós temos aqui o Henrique Delgado, também fazendo um trabalho com cachaça fantástico, com todas as dificuldades. Ele falou assim, mas a cachaça chega muito cara lá. Era muito cara, porque os impostos agregados na cachaça, quando chega lá, torna ela o mesmo preço de um Scott ou de qualquer outro produto. E os americanos gostam muito das bebidas deles, né? Os bourbons, os cornes, enfim. Mas ele tem lá um rabo de galo também, e adivinha a marca que ele usa lá. Velho Barreiro, né? Ele faz uma redução de vinho para ficar próximo do vermute, e a partir daí, né, com maple, que é aquele xarope de maple, para fazer o grande rabo de galo dele. Isso nos Estados Unidos. Então, ele fala, olha, a gente não está voando muito alto, a gente não está fazendo uma coisa que não vai ser, que não é aceita, já muito pelo contrário. Dizer, já... Aí nós temos na França. Ele tá muito, ele vem muito aqui, o Nando. O Nando Inamura, ele vem muito aqui ao Brasil, agora já viajou o mundo inteiro, e ele se estabilizou em Paris, num grande clube privé. E a gente fez conversas telefônicas, foram muito engraçadas, né? Ele tem, assim, 5 rabos de galo no cardápio dele. São variações. Ele tem, cada dia, ele apresenta uma cachaça diferente para aquele clube. E é um clube extremamente caro. São experiências que se tem de coquetelaria maravilhosa. E ele consegue fazer isso. Então ele usa o Iaguara, o Pontimês, a Perol, e ele decora isso com grapefruit. Entenderam? Então, estamos presentes. E aqui, esse é o mais engraçado de todos, ele vem muito pouco ao Brasil, mas já veio aqui. O Leblon trouxe ele, né? É uma figuraça, gente. Ele é muito louco. José Fran. Esse José Fran Martins, ele faz coisa assim, ele trabalha com tique, trabalha com os drinks tropicais, e ele é um misto, o bar dele é misto dessas culturas todas misturadas, e além disso tudo, uma coquetelaria brasileira, que ele apresenta com muita maestria. Ele gosta muito de fogo, é uma coisa assim, ele trabalha com aquelas roupas, tipo roupa de tique mesmo, bem coloridas e tal, e está em Granada, quer dizer, tá bem. Então ele trabalha aqui nesse nosso rabo de galo que ele mandou, é a cachaça Leblon, Martin Fierro, que é um tipo de um aperitivo vermute, lance de bitter de pomelo vermelho, e ele finaliza tudo isso com uma casca de laranja. Você vê, já estamos falando em quantos países que o rabo de galo está presente. O rabo de galo está sendo assim, ele está em cardápio. Fora isso, semana passada eu fui visitar um bar em São Paulo, que enche de orgulho qualquer um que mexa com rabo de galo, que ele chama, no Rosewood, que chama Rabo de Galo. É um bar maravilhoso, muito bonito, super bem montado, e que tem o nome de Rabo de Galo. Muito louco.
no Reino Unido. Para voltar. Para voltar, como eu faço? Não está voltando. Está voltando, não? Ah, tá. Não está parando. É a Áustria agora. Oi? É a Áustria agora. Agora é a Áustria. Próximo. Tá bom. Então vamos lá. Aí a gente tem a Letícia, que nessa época a gente nem falava dela vir para o Brasil, de competir, de nada. Era uma entrevista que ela estava dando para a revista Cachaça, falando do trabalho que ela faz lá. Ela tem as dificuldades que ela tem e também a alegria que ela tem de trabalhar com cachaça. Ela não trabalha com cachaça que ela não prove e não aprove, entendeu? E aí começa. Ela também tem as mesmas dificuldades que todos têm ali. A cachaça se apresenta muito, muito cara, né? Competindo com os principais destilados de qualquer lugar do país, do mundo, né? E aí ela apresenta aqui um rabo de galo com uma cachaça de Sebastiana, 2 barricas, muito interessante. Sinar, e ela faz isso, um drink, um rabo de galo dela, e apresenta aí, enfim, também, e nos workshops dela, nas palestras dela, ela costuma sempre finalizar com rabo de galo. Às vezes são receitas criadas na hora, com o que tem, ou ela já vem no imaginário e na hora apresenta para o pessoal. Mas sempre são coisas fáceis, que qualquer um pode replicar, pode fazer. Aqui nós temos no Reino Unido, né? Aqui é Hugo Tolomei. Também ele tem as dificuldades, ele tem as possibilidades, só que em Londres, principalmente Londres é uma coisa que assim, é o berço de tudo, da coquetelaria hoje internacional, é tudo. Se fala muito em Nova York, acontece muita coisa, mas Londres é o local. Então é assim, a indústria quer estar lá, a indústria quer participar lá, quer fazer coisas lá, precisa estar lá, e isso custa muito dinheiro. E ele fala, olha, quando você apresenta, às vezes, cachaças para essas pessoas que vêm aqui, elas não acreditam que seja cachaça. Eu tenho que explicar o que é uma cachaça, como se processa, qual é a diferença de uma cachaça para o rum, e a partir daí começar esse trabalho com eles. E assim, e há um encantamento. O Brasil, queira ou não queira, sempre desperta algumas coisas legais nas pessoas. Com todos os nossos problemas, com tudo que a gente ainda é um país viável para a cabeça desses nossos estrangeiros. Essas pessoas continuam achando que a gente é bacana mesmo. Isso é bom para nós. Então lá ele faz um cachaça branca, ele mistura 25 ml de cachaça branca e 25 ml de cachaça de Uburana. E aí ele coloca 25 ml de Sinar, 25 ml de vermute, e aí faz o seu rabo de galo, que é o que ele nos apresentou para nós na época da matéria. Acho que terminou. Bom. Então, pessoal, isso é o rabo de galo. São as possibilidades que a gente tem. Tem muita coisa para fazer ainda. Quer dizer, a gente ainda precisamos... nós precisamos ainda avançar mais ainda. Você vê que a gente falou de... Oi? Quem tomou rabo de galo aqui já? Não mente não, hein? Assim, é gozado que o rabo de galo ele está na memória afetiva das pessoas, porque quando você fala com o pessoal um pouco mais maduro, porque na época de estudante era o que bebia, né? Era o mais barato, para ficar doidão. Depois você fala, mas meu tio bebia rabo de galo. Meu avô bebia. Alguém bebia rabo de galo, entendeu? E aí começa essa discussão, que é muito interessante, que é sempre mas e o Sinar? Aí quando essas questões, né? O rabo de galo não é vermute e cachaça? É. E o Sinar? Entendo, um copinho de rabo de galo, ele tinha 2 medidas. Ou chamado copinho de traçado. Traçado por quê? Porque tinha um traço. Ali vai a cachaça, ali vai o vermute. Na sua origem foi criado assim, certo? Quando foi criado o rabo de galo, que é uma história muito simples, porque
O italiano queria vender mais o seu produto e ele perguntou o que esse povo bebe. Esse povo bebe cachaça. E como é que eles bebem? Vamos acompanhar o ritual da bebida. O cara chega num bar, serve para ele uma cachaça, ele pega aquela cachaça, joga para o santo, levanta o copo, faz as suas orações, pede proteção para o seu santo e aí bebe. E quando esse copo volta para o lugar de origem, é uma violência danada, né? Porque a cachaça pega. Oh, pum! Aí, o italiano que estava visitando, ele viu e ele desenhou um copo que tinha um fundo muito grosso, tinha uma medida de onde ia a cachaça e aonde ia o vermute dele, né? Tá feito o drink, espalha-se os copos para tudo que é lugar, e as pessoas começam a beber e são felizes, mas faltava um item só, o nome do drink. Aí um falou, ah não, mas é o seguinte, esse negócio de mistura, na Europa e na América, chama-se cocktail. Hã? Aí o cara, não vai dar certo não, porque esse povo não vai conseguir falar esse nome. Um sábio disse assim, traduz o cocktail. Traduziu, virou rabo de galo. E aí estava a origem do rabo de galo, entenderam? Até hoje é assim. Mas é muito engraçado, porque o vermute vai entrar pelo Nordeste em 1942. Vai chegar em São Paulo por volta dessa ida, mais ou menos da década de 50. Aqui no Brás e em Mailasque, começa a produção de vermute. E o vermute vai fazer parte do primeiro rabo de galo que vai ser criado. E só na década de 70 é que vai chegar uma bebida no Brasil chamada Cinar. E aí as pessoas começam a dizer que rabo de galo é feito com Cinar. Mas o Cinar só vem bem depois para fazer o quê? Uma modificação naquele rabo de galo. E existe muitos lugares que faz com Cinar. Tem um senhor chamado Ermitas, já falecido, um prefeito de Belo Horizonte, uma figura muito conhecida, tem ruas com o nome dele, escolas e tudo mais. Ele queria dar um toque de elegância na cidade e contratou um urbanista grego. E ele veio ao gabinete do prefeito junto com um tradutor. E começou, o prefeito disse o seguinte, dê uma volta pela cidade e veja como é que está a nossa cidade e me traga uma resposta. Conclusão, chegou o grande dia. Estava lá o urbanista e o tradutor. E o urbanista falou para ele, fala para o prefeito que o traçado da cidade dele é muito bom. Aí o prefeito falou para o tradutor, diga para ele que já foi melhor, estão usando muito Cinar. Quer dizer, o traçado que estava na cabeça do prefeito era o cachaça com Cinar. Entendeu? E não a cidade, a urbanização da cidade. Vamos servir? Vamos. Quem aqui nunca tomou rabo de galo? Olha só. Que oportunidade, grande hein? Oportunidade. Caramba. Posso... Claro. Então, eu gostaria que vocês se agendassem para o dia
dia 12 de dezembro, no Lex Hotel, lá na Avenida Liberdade, tá? No Aquatá. Vai ser um grande evento, ele é aberto ao público. Vai ter aquelas coisas das inscrições normais que vão ter que ser feitas, porque o espaço físico não é tão grande. Gostaria muito que vocês pudessem estar participando também dos workshops, que são muito importantes para nós, são sempre pessoas muito importantes do setor de hospitalidade, de bebida, de serviços, enfim, que é legal vocês poderem estar lá. E quem tiver a possibilidade de trabalhar em um bar e que tenha, ao longo dos anos, criado algum tipo de vínculo muito positivo com alguma cachaça, já vai questionando para ele que você tem um rabo de galo e quer participar do concurso, certo? Que assim a gente já vai tendo mais, o movimento vai crescendo. E o que é mais importante para nós, pessoal, é que quando a gente começou a fazer o trabalho com Caipirinha, em 1990, havia um sonho, uma ideia de que era possível, mas estava meio distante. E a gente tinha muito pouca gente trabalhando conosco, entendeu? Muito pouca gente nos ajudando. Então eu falei, no Rabo de Galo vai ser diferente. A gente vai usar o máximo de pessoas possíveis, todos que tiverem a possibilidade de ouvir falar do Rabo de Galo, de poder estar, de uma certa forma, disseminando essa ideia do Rabo de Galo, faz parte da história do Rabo de Galo. Como bebida internacional, como bebida que vai levar a cadeia produtiva de cachaça para o auge, vai levar os nossos profissionais, vai elevar o brilho do nosso país para vários lugares do mundo. Tudo através do próprio Rabo de Galo. E vocês fazem parte dessa história. Ok? Mestre Derivan, vamos então erguer os nossos cálices aqui. E enquanto a gente... Antes da gente beber, vou recitar aqui um você falou dos salmos, aí eu lembrei de uma coisa. Pelo santíssimo sinal do Rabo de Galo Redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale DeGroff ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, e que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém nunca diga ser um mixologista, e sim bartender. Você é do podcast dele. Ele abre o podcast com esse. Muito bem. Obrigado, pessoal. Ó, eu vou deixar aqui... Não. Bom, como é que eu falo isso? A oportunidade que vocês têm de levar parte da história da coquetelaria brasileira assinada por toda a história da coquetelaria brasileira. Tá bom? E eu conheço o Derivan, vai fazer o quê? Uns 20 anos. Eu conheço ele há 20 anos, né? Ele me conhece há uns 2. Ele sempre faz isso. Ele traz o dele e ele faz o dele. E eu tenho sempre um livrinho. Então, quero aproveitar esse momento para isso, né? Olha, é o seguinte, são 9 livros com esse aqui, né? Eu sempre, quando eu dirigi a Associação Brasileira de Barman e depois a Associação Internacional de Barman, eu fazia muitas viagens internacionais o tempo inteiro. Era congresso, cursos, trabalhos, enfim. E tudo que eu trouxe de informações, eu fui colocando em minhas aulas, em meus cursos e em livros. Foram assim, os livros vão evoluindo, as informações vão mudando, a gente vai tendo, de uma certa forma, a capacidade de ter acesso a informações como a gente tem hoje. Na minha época, quando eu comecei, não era assim. Era difícil. Para você falar com uma indústria de bebida na Europa, levava 30 dias, certo? Hoje você manda um WhatsApp com ele já responde lá na hora. Então, assim, eram coisas bem difíceis. Utensílios, bebidas e tudo mais. Aí eu falei, vou fazer agora o meu Ultimate. Não vou fazer mais livro. Chega. Aí eu fiz esse Ultimate Book.
que é legal aqui? Tem muita coisa interessante aqui. E, claro, tem muita participação de muita gente nesse livro. Muita gente me ajudou a fazer esse livro, a construir esse livro. E a gente trabalhou com uma coquetelaria da IBA, colocou alguma coisa de The Ford Guide, do 50 Best. A gente trabalhou com tudo isso. E uma agenda de bartender, que é muito importante essa agenda, principalmente agora que já está se abrindo. Vocês têm aqui mais ou menos 80 associações de barman, ou acho que um pouco mais, no mundo inteiro. Que de repente você vai viajar e lá você tem uma porta de um lugar amigo, que você chega lá e olha, sou bartender brasileiro, gostaria de conhecer a associação de barman aqui, seja lá, Viena, de Tóquio, de Londres, de onde vocês quiserem ir. Aqui você tem um guia para você fazer isso. Então, assim, muita informação sabe? Porque tem fotos coloridas, também tem. Mas é um livro voltado para o pessoal do nosso setor, nosso pessoal de bar. Tem operação de custo, tem ficha técnica, tem essas coisas que são chatas pra caramba, né? Mas precisa ter, né? E vocês têm essas informações todas aqui. Então é isso, é só um oba-oba. Custa R$50. É isso aí, que aqui ninguém tá brincando. Não. E também, assim, vocês comprando ajuda lá em casa, tá bom? Dá uma força legal lá, hein? Qual Obrigado. das casas, né? Derivan comprou metade da cidade que ele nasceu, já que eu sei. Mas porque trabalha, né? Muito obrigado, gente. Derivan, muito obrigado novamente. Sempre uma honra. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar com o povo. Eu Obrigado. sei que, para quem não caiu a ficha ainda, um dia vai cair a ficha que foi tomar um rabo de galo servido por ele aqui, tá?